Fala pessoal, Alexandre Pierre, esse aqui é mais um Glive Rocks na área, mais um Glive Rocks especial. Especial de novo, Alexandre, todo começo você fala isso, mas hoje tem um motivo e daqui a pouco eu falo porque ele é verdadeiramente especial. Eu vou falar sobre 3 coisas nessa introdução aqui, a terceira é dizendo porquê e justificando até porque esse vídeo é realmente especial. Eu não vou estar sozinho aqui não, mas daqui a pouco eu falo. Primeiro eu vou explicar que esse vídeo aqui é mais um da série Glive Recomenda. Glive Recomenda é uma série que a gente vai fazer intercalando com outros vídeos, né? Não vai ser só Glive Recomenda, mas de vez em quando eles vão aparecer aqui junto com os outros vídeos, que a gente destaca bandas, a gente comenta brevemente sobre as suas discografias e faz aquela já famosa, para quem segue o canal aqui, brincadeira de montar a coletânea de 20 músicas, né? Lembrando que dessas 20 músicas, necessariamente não entram singles de muito sucesso, por exemplo, especificamente do Bush, não tem sentido nenhum recomendar Machine Head, ou Glycerine, ou Swallowed, porque tocavam bastante no rádio, passaram bastante na MTV, então quem conhece o Bush, essas músicas já sabe. Essa coletânea ela acaba servindo mais para as pessoas que conhecem e gostam dos singles, mas nunca ouviram os discos, né? Porque também, claro, tem os fãs que gostam muito dos discos e conhecem profundamente, então também não tem muito, é mais interessante de ver as nossas escolhas, mas ela serve principalmente para recomendar e mostrar que essas bandas são muito mais, vão muito além dos singles, né? O Bush é uma das bandas principais daquele movimento pós-grunge. O pós-grunge é aquele movimento, claro, que veio pós-grunge, veio depois do grunge, né? Sempre quando tem algum movimento musical que é muito grande, tem uma repercussão muito boa, tem aquela primeira leva de bandas, né? E logo em seguida ela acaba influenciando e trazendo outras, né? Uma segunda onda, às vezes uma terceira onda também. Dessas ondas, dessas segundas ondas, desses segundos movimentos aí, né? Que dá meio que um eco do início dos movimentos. Sempre surgem bandas interessantes também. Claro, tem as bandas oportunistas, mas algumas bandas são sim muito boas. E esse, na minha opinião, é o caso do Bush fácil. Eu acho que do pós-grunge eles são não só uma das bandas principais, mas uma das melhores também. Eu acho interessante porque eles têm as influências, a gente até percebe realmente alguns riffs, algum estilo assim do rock alternativo que era feito na época, mas ainda assim eu também acho que eles têm bastante personalidade na sonoridade, a gente vai falar mais sobre isso nos discos, e agora eu vou explicar por que esse vídeo é verdadeiramente especial. Eu não estou sozinho aqui hoje não, hoje eu gosto bastante do Bush, mas eu resolvi trazer uma pessoa que gosta mais ainda para participar e deixar esse vídeo mais especial, é uma grande amiga minha, a Heloísa Nohara. Toda vez que eu for apresentar algum convidado aqui, eu vou me limitar a falar os detalhes musicais assim, sobre a amizade, mas eu queria deixar bem claro assim, que essas amizades sempre vão muito além da música. A música, é claro, é um canal que a gente tem por afinidade, que chama assim, a gente acaba conhecendo vários bons amigos assim, através da música por afinidade, mas as amizades, é claro, elas vão muito além disso, e é óbvio que esse é o caso da Heloísa também, porque a Heloísa está participando especificamente do Bush, é uma das bandas, creio eu, prediletas dela, ela conhece e gosta muito mais do que eu, apesar de eu gostar bastante também, e a minha relação com a Heloísa, musicalmente falando, é interessante porque assim, eu gosto de algumas coisas que ela detesta, ela gosta de algumas coisas que eu abomino, a gente vive dando uma alfinetada um no outro, brincando, como uma boa amizade deve ser, né, mas sempre com respeito, né, brincando bastante até, mas tem uma certa parte ali musical ali que a gente tem muita afinidade, muitas bandas que ela gosta bastante, que eu também gosto bastante, então é claro, não é só brincadeira, mas a gente acaba conversando bastante sobre essas bandas e de longe uma das principais bandas também dessas nossas conversas é o Bush, então melhor do que eu ficar falando sobre a Heloísa, é melhor ela mesma explicar qual é a relação dela com o Bush, né, se é uma das bandas prediletas dela ou não, como ela conheceu e tudo mais. Vamos deixar ela falar então, daqui a pouco eu volto pra gente começar mais um Glive Recomenda Bush. Diz aí, Heloísa, qual é a parada? Fala, Lê, tudo bom? Primeiro, muito obrigada por me convidar para falar dessa banda que eu amo tanto, para participar desse Glive Recomenda especial, não só especial por causa de mim, mas também por causa do Bush, que é uma banda que eu top 3 da vida, assim, disparado. Eu cheguei um pouquinho atrasada para curtir o Bush, né? Eu vou contar isso um pouquinho com mais detalhes depois, mas eu conheci o Bush só no segundo álbum com Greedy Fly, e a primeira vez que eu vi no rádio, eu já me apaixonei. Depois eu vi o clipe na MTV, eu fiquei pensando, gente, não entendi nada. Adorei, porque não era aquela coisa fácil de entender. Então, desde esse dia eu me apaixonei por eles. E uma frustração que eu tenho grande é de não ter podido ir no primeiro show que eles fizeram aqui no Brasil,
em 99. Eu já trabalhava fazia um tempo, eu já tinha meu dinheiro, porém eu morava com a minha mãe. E eu falei, mãe, eu quero ir nesse show, eu já gostava muito deles, e ela falou, eu não vou deixar você ir. Eu sou mãe hoje, eu entendo a preocupação que ela tinha na época, com certeza hoje eu faria a mesma coisa com a minha filha. Então, assim, eu entendo o que ela fez, eu acabei não indo. E é uma frustração grande que eu tenho. Eu ainda tenho o sonho de ver o Bush em formação original, quando eles fizerem aquelas reuniões de 40, 50 anos de aniversário. Porém, o Ale é muito parceiro e ele foi nesse show, eu acho que ele vai contar depois pra vocês. E ele comprou essa camiseta aqui, gente. Do dia do show mesmo aqui na nossa cidade. Então, eu não estive lá, mas o Ale me deu um pedacinho desse show pra eu guardar. Então, eu fico até emocionada. Ai, corta. Vamos, Ale, deixa eu pegar o lencinho aqui e conta pra gente como é que tudo isso começou. Formação original, show em São Paulo. Conta pra gente como é que foi isso aí. Ué, você tá ligado. Tamo junto. E vamos pro Bush. Bush é uma banda inglesa formada em Londres em 1992 por dois caras. O primeiro vocalista e também guitarrista Gavin Rossdale foi quando ele conheceu o outro guitarrista, um dos membros mais importantes da banda, na minha opinião, em termos de composição, o outro guitarrista principal, Nigel Pulsford. Eles tinham uma apreciação, eles se conheceram através dessa apreciação, por afinidade também, as bandas norte-americanas, mais especificamente o Pixies. Eles sempre citam o Pixies como uma das suas principais influências, e é interessante porque várias bandas, tanto do grunge quanto do post-grunge, é óbvio, sempre citaram tanto o Pixies como o Sonic Youth como influências. Então a gente percebe que essas duas bandas que precederam esse movimento, elas foram bem influentes para toda essa galera e bem importantes em se tratando de rock alternativo, é claro, E do Bush mais especificamente foi o Pixies que influenciou bastante eles. Eles começaram ainda em 92 com o nome de Future Primitive, mas logo mudaram para Bush e acabaram conhecendo e recrutando o baixista Dave Parsons e o baterista Robin Goodrich e já começaram a se preparar ali para o seu primeiro disco. E foi em 6 de dezembro de 1994 que o Bush lançou seu álbum de estreia, 16 Stone, discaço de estreia, diga-se de passagem. Eu acho esse disco excelente de ponta a ponta, não tem música meia boca, e aquilo que eu comentei sobre o Bush tem sim características que remetem ao rock alternativo que estavam fazendo bastante sucesso na época, mas ao mesmo tempo ter sua personalidade. Aqui a gente encontra completamente isso. Eu acho que isso se deve tanto ao lance do trabalho das guitarras, São uma guitarra com riff, a outra guitarra fazendo aquela parte mais melódica, mas são melodias diferenciadas, tem umas texturas ali, uns sons diferentes também. Eu acho bem criativo e bem diferente. Uma das coisas que eu gosto bastante também do Bush é que é aquele tipo de banda que mesmo tendo duas guitarras, eles valorizam o baixo, então tem hora que o baixo está lá em cima e tem sons muito legais também. E claro, outro destaque óbvio da banda é a voz do Gavin, Eu acho que o cara tem uma voz muito particular e muito boa também, tanto as partes melódicas quanto as partes mais pesadas. Eu acho que o cara manda muito bem. E como eu comentei, é um disco que sim, mostra bastante da personalidade, Os singles são Everything's Zen, Little Things, Calm Down, Glycerine e Machine Head. Eu conheci o Bush com Everything's Zen, na época eles ainda não rolavam muito na rádio e nem passavam na programação da MTV, mas tinha aquele programa lá do B que passava as músicas mais alternativas assim. Então eu lembro que estreou Everything's Zen, eu já tinha achado muito boa. Depois quando estreou Little Things, eu falei, opa, peraí, um disco tem essas duas músicas, eu preciso desse disco, e eu corri atrás do 16 Stone. Claro que quando eu ouvi o disco eu achei ele inteiro, de ponta a ponta, muito bom e muito além dos singles, Também é óbvio, depois eles acabaram estourando aqui, indo para a programação normal e tocando nas rádios também, com Glycerine e principalmente Machine Head, que eu acho que é um dos maiores sucessos da banda. Acho que aqui, pelo menos aqui no Brasil, é um dos maiores sucessos da banda. Mas a gente vai começar a montar a nossa coletânea, Em se tratando de estruturas musicais bem características da época, minha primeira indicação é Bomb, que segue esse estilo. Aquele estilo que a música começa mais maneira e quando chega no refrão ela explode. Bomb tem bem essa estrutura musical, mas já também com a sua personalidade, bem legal também. E outro dos destaques do disco pra mim é Testosterone, essa mais pesada, mais direta, mas também sem dúvida um dos destaques. E cada disco que eu for comentando, assim que eu terminar minha parte aqui, a gente vai chamar a Elo para ela indicar as músicas dela e ver o que ela tem a dizer sobre esse disco e essa fase da banda, Então vamos começar vendo o que a Elo vai indicar também para me ajudar a montar essa coletânea e vendo o que ela achava tanto do disco quanto dessa fase da banda. Vamos lá, Elo. Desse álbum eu vou destacar Swim e Alien. Swim já começa com a guitarra toda distorcida, rasgando, o vocal para todo lado, a música sobe, desce, sobe de novo. Eu acho que é bem a essência do rock dessa época mesmo. E Alien é o oposto. É uma música que começa só com a linha de baixo do Dave Parsons, super tranquila. Eles têm uma versão muito bacana dessa música no Red Rock Amphitheatres 95.
E esse não foi o primeiro contato que eu tive com o Bush, eu cheguei um pouquinho atrasada, já eu conto. E pra mim a referência era o Razor Blade. Mas eu acho que o Sixteen Stone tem cara de ser um primeiro CD, e os dois juntos formam bem a cara do que era o rock nesse período. Uma curiosidade é que esse CD demorou um pouquinho para acontecer, ele foi fazer sucesso depois de 6 meses de lançado só e nos Estados Unidos, embora a banda seja da Inglaterra. E em 19 de novembro de 1996 os caras lançaram seu segundo álbum, Razor Blade Suitcase, mais um descasso, e eu realmente não consigo escolher entre o Sixteen Stone e o Razor Blade, são os dois discos que eu mais gosto da banda. Spoilers da parte da Elo, eu concordo 100% quando ela fala sobre maturidade, mas daqui a pouco ela vai falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu, aliás, mas eu concordo completamente com ela. Esse disco ele tem um som excelente também, ele foi produzido por um cara chamado Steve Albini, que já tinha trabalhado com o último álbum de estúdio do Nirvana, o Inútero, e também já tinha produzido discos do Breeders e do Pixies, então foi por isso exatamente que eles contrataram o cara, e o cara fez um trabalho excelente aqui, o som desse disco é muito bom, e claro, fora o som, as músicas também são muito boas. Prova que o Bush estava bem criativo nessa época também é que você encontra nas plataformas digitais uma versão que eles relançaram depois do disco masterizado que chama Razor Blade Suitcase In Addition, com 4 bonus tracks da época, 4 b-sides da época, eles acrescentaram essas músicas e olha, essas músicas, na minha opinião, são tão boas quanto as músicas que estão no disco, ou seja, além do disco ser bom de ponta a ponta, até as b-sides, elas também eram tão boas quanto, que não é uma coisa muito comum, geralmente b-side, as bandas costumam lançar músicas mais experimentais ou mais diferentes ou não tão legais que não conseguiram atingir o nível do disco. Aqui não, os 4 bonus tracks ou b-sides são do mesmo nível, na minha opinião, E por falar em singles, os singles do disco foram... O primeiro single do disco foi Swallowed, que fez muito sucesso aqui no Brasil também. Eu lembro que passava bastante na MTV, tocava bastante no rádio. O segundo single foi Greedfly, que é um dos meus singles prediletos da banda de todos os tempos. Ela só não vai entrar na coletânea porque tem aquela regrinha que a gente criou de não indicar singles de sucesso, mas Greedfly tá fácil entre as minhas prediletas da banda. Os outros singles foram Bone River, Cold Contagious, que eu gosto muito também. E o último single da banda, desse disco, é o Personal Hallway. Personal Hallway é a música que abre esse disco e foi um single que, apesar de ter clipe, ser single, não passava na MTV e também não tocava no rádio. Ela abre esse disco, eu acho que ela abre de forma bombástica, então ela já vai entrar para nossa coletânea, porque não teve uma repercussão que eu acho que merecia, então eu vou começar recomendando Personal Hallway. Um detalhe curioso também, uma participação mais que especial que eu não queria deixar passar batido, é que Personal Hallway ela abre com um grunhido ali, um rosnado do cachorro chamado Winston. Winston era o cachorro do Gavin na época, Esse cachorro ele já tinha aparecido aqui na contracapa do Sixteen Stone, mas aí ele abre o disco, o Razor Blade Suitcase, abre com o som dele, o rosnado dele, e ele também aparece no clipe, então é uma participação mais que especial que eu não queria deixar passar batido. E a outra música que eu vou recomendar também do Razor Blade é A Tendency to Start Fires, que é aquele tipo de música que eu gosto bastante, que eu queria que tivesse sido single para ter clipe, mas não rolou, mas pra mim é um dos destaques fáceis do disco. E agora a gente vai ver o que a Elo tem a falar, quais são as indicações dela e o que ela tem a falar sobre essa fase aí do Razor Blade Suitcase. Desse álbum eu vou recomendar Insect King, que eu acho que é uma baita música, também tem esse lance de subir, descer. E como eu tinha comentado, eu cheguei um pouquinho atrasada, então esse foi meu primeiro contato com o Bush. Eu trabalhava no escritório e tinha um radinho de pilha na minha mesa, e quando começaram os primeiros acordes, na primeira vez que eu ouvi, gente, eu agarrei o radinho, saí correndo pro banheiro, fiquei ouvindo a música lá em estado de glória, eu nunca tinha ouvido nada parecido. A gente já tinha várias bandas de grunge estouradas, mas essa foi a que fez tum-tum-tum assim no meu coração, sabe? E aí no mesmo dia eu saí do trabalho e fui alucinada em todas as lojas de disco que tinha lá perto do meu escritório pra comprar e tcharam! Tá aqui, esse é o mesmo, desde aquela época. Esse CD sofreu muito na minha mão. Eu acho que quando ele me via chegando perto ele já começava a chorar porque ouvi demais, gente. Pra mim esse é o CD do Bush. Eu sei que muita gente prefere o Sixteen Stone, mas eu acho que já mostra um Bush mais maduro e muitas características que estavam embrionárias e que hoje estão desenvolvidas já apareceram nesse CD. E pra mim o Nigel rouba a cena total. Eu sou muito fã do guitarrista do Nigel Pulsford e eu acho que ele brilha muito nesse trabalho. Em 11 de novembro de 1997 os caras lançaram esse disco aqui, Deconstructed,
É um álbum, na verdade, é uma coletânea de remixes, né? É um álbum de remixes. É interessante a gente analisar o contexto desse disco na época, porque depois do sucesso de bandas como Nine Inch Nails, surgiram bandas como Filter, Stabbing Westward, que flertavam bastante de som industrial, rock, eletrônico, né? E também, em contrapartida, a gente também tinha sucesso de bandas como Chemical Brothers e Prodigy, que essas sim eram bem mais ligadas ao eletrônico, assim. Então nessa época muitas bandas flertavam bastante com o som eletrônico e várias bandas lançaram ou discos inteiros de remixes ou nos seus B-sides tinham vários remixes. Então Bush lançou esse Deconstructed. Eu já tinha comentado antes que eu não curto muito discos de remixes relacionados ao rock, né? Eu prefiro quando são remixes já para música eletrônica mesmo, eu acho que eles funcionam melhor, mas ainda assim esse disco aqui tem 2 destaques, um deles, é claro, é Mouth. É uma versão que, apesar de óbvio eu preferir a original, eu também gosto dessa versão aqui que tem aqui. Ela foi usada na trilha sonora do filme Um Lobisomem Americano em Paris e tinha clipe também, então é um dos destaques. Mas o outro destaque desse disco, quem vai falar é a Elo. Desse álbum eu vou indicar a cover do Joy Division, In a Lonely Place, que é a música que fecha o álbum. O Bush sempre teve uma preocupação de entregar álbuns bem coesos, com começo, meio e fim, isso fica bem evidente nesse trabalho. É como se você tivesse ido pra balada, dançado, e no final você quer dar aquela baixada, aquela relaxada, e aí essa música fecha o disco. É como se você tivesse a parte da balada, mas a parte do after também. O Bush tem esse histórico de homenagem a bandas que foram influentes na carreira deles. Isso acontece desde o primeiro álbum, onde já na faixa de abertura eles citam Bowie. A gente tem aqueles 2 covers bem famosos de Woodstock 99, R.E.M., The One I Love e Fucking Up, do Neil Young. Duas covers que eu gosto muito são Wild Horses, do Stones, e uma versão só de voz e violão de Suspicious Minds, do Elvis. Outras bandas que eles homenagearam incluem o Clash, o Sex Pistols, uma versão muito bacana do Break On Through, do Doors, Pink Floyd, Talking Heads, e em alguns shows de 2014 eles chegaram até a fazer cover da Rihanna, uma música que chama We Found Love. Então não dá pra gente reclamar que o Bush não é uma banda eclética. Na minha opinião, esse álbum marca a segunda fase da banda, onde eles se abriram para novas influências e conseguiram mesclar com aquele DNA bem grunge dos 2 primeiros álbuns outros elementos. Essa mescla a gente vai ver nos trabalhos do Bush até hoje. E se para a história do Bush, 11 de novembro de 1997 ficou marcado pelo lançamento do Deconstructed, do álbum de remix que eu acabei de comentar, nesse mesmo dia, na verdade, na minha opinião, estava acontecendo uma coisa muito melhor e mais legal, que foi o lançamento desse disco, que era, na verdade, a estreia deles por aqui. Foi a primeira vez que eles tocaram aqui em São Paulo, exatamente nesse dia, 11 de novembro de 1997. Os caras fizeram um show no Olímpia. É interessante porque nessa época ainda a gente não tinha muito material ao vivo, não é como hoje que a gente entra, vê no YouTube ou DVDs ao vivo também. Então, para saber como a banda era ao vivo, se ela não tivesse um DVD ao vivo, só indo lá mesmo. Então eu tava lá, graças a Deus. O show foi excelente, muito surpreendente. A banda tinha uma pegada ao vivo muito boa também. Cara, eu já gostava das músicas, então eu já esperava que o som fosse bom, mas a energia da banda ao vivo nesse show foi bombástica e realmente me surpreendeu muito. Então foi muito bom de estar lá, né? E em 98, uma menção também que eu não queria deixar passar batido aqui porque foi importante, eles participaram com uma versão de Calm Down acústica. Eles participaram de uma coletânea chamada Sem Fronteiras, que teve uma repercussão muito boa. O primeiro single dela foi Last Kiss, do Pearl Jam, que fez bastante sucesso. Nessa coletânea também tinham músicas do Rage Against the Machine, Black Sabbath, o Oasis, né? E o Bush participou com essa versão de Calm Down acústica e eu não queria deixar passar batido, achei legal fazer essa menção aqui. E em 26 de outubro de 1999, o Bush lançou seu terceiro disco, The Science of Things. Terceiro disco que eu falo, é claro, eles já tinham lançado o Deconstruct, mas o Deconstruct é um álbum de remixes, então de músicas próprias. Esse aqui é o terceiro disco, é claro, The Science of Things. É interessante que como eles flertaram no Deconstruct bastante com remixes de música eletrônica, isso ainda deixou alguns resquícios aqui, né? O que acabou mudando um pouco o som da banda. Eu gosto bastante, mas eu já não gosto tanto quanto os 2 primeiros, mas ainda assim ele tem músicas excelentes. Para compor esse disco, o Gavin se isolou numa casa na Irlanda, sozinho ali, foi compondo, e quando ele tinha alguns sons mais prontos, assim, ele mandava pra rapaziada da banda, e aí eles foram construindo o disco, né? Mas ainda assim, é um bom disco, sim. Os destaques, os singles do disco foram Chemical Between Us, que fez bastante sucesso e mostra realmente esse flerte do Bush com o som eletrônico. Também War Machine, que eu gosto bastante. Letting the Cables Sleep, que é uma balada muito boa também. Mas a gente vai para nossa coletânea. Eu vou começar recomendando Space Travel, que eu acho um som muito bom. E Prize Fighter, que é outra das minhas músicas prediletas do disco.
Essas músicas, as duas, tanto a Space Travel quanto a Prize Fighter, elas são um pouco mais próximas do que eles faziam anteriormente, então talvez seja por isso que eu prefira elas, né? Mas como eu comentei, eu não gosto tanto quanto os dois primeiros, mas ainda assim eu acho um bom disco. Vamos ver o que a Elo tem a falar sobre essa fase e indicações do The Science of Things. Desse álbum eu vou indicar o War Machine e Dead Meat. O título do CD faz menção a um romance distópico inglês lançado em 1937 chamado Anthem. Nele a gente vê uma sociedade que regrediu novamente para a Idade Média e onde a individualidade das pessoas foi retirada. Então, por exemplo, as crianças não têm o direito de crescer com a família. Quando elas nascem, elas são retiradas da família e colocadas todas para crescerem no lar coletivo e para a escola todas com a mesma roupinha. Me soa familiar isso aí, hein? E o personagem principal é um adolescente que adora ir para a escola. E quando perguntam para ele qual a matéria favorita, ele responde The Science of Things. Quando ele cresce e vai chegando a hora do governo decidir qual vai ser a profissão dele, ele está super confiante que ele vai conseguir realizar o sonho de ser professor. Porém, o conselho vocacional decide que ele vai ser gari. E aí desenvolve toda a história. A ligação do CD com o livro não está só no título. Esse CD é recheado de críticas, por exemplo, ao governo inglês em Space Travel, ao consumo de carne vermelha em Dead Meat, o Gavin foi vegetariano por um tempo, e a poluição ambiental, não só na capa, onde tem uma interação bem esquisita entre um humano e alguns animais, mas também na música The Disease of the Dancing Cats. Então, mais uma vez, o Bush prova que não são só 4 rostinhos bonitinhos que sabem tocar, mas eles têm sim muito conteúdo para mostrar também. E foi em 23 de outubro de 2001 que esses caras lançaram seu quarto álbum, Golden State. Na minha opinião, da discografia inteira da banda, esse é o disco mais subestimado, porque se no Science of Things eles tiveram aqueles flirts com o som eletrônico, que foi um bom disco, mas em alguns momentos acabou não agradando tanto. Aqui os caras voltam para uma sonoridade mais básica, mais roqueira e mais pesada até, e esse disco eu acho excelente também de ponta a ponta. Os dois primeiros ainda são meus prediletos, mas além deles, esse aqui eu gosto muito e recomendo bastante realmente. Como eu disse, a sonoridade do disco é muito boa, mas algumas coisas acabaram prejudicando a banda nessa época. A capa original desse disco, ele tinha um shape, uma silhueta de um avião, né? E o primeiro single, The People That We Love, que tinha entre parênteses Speed Kills, isso acabou refletindo negativamente para a banda, porque isso foi um pós 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Então o mundo inteiro estava muito abalado, os Estados Unidos é óbvio, principalmente, então não pegava muito bem a capa ter um avião e o single citar Speed Kills, né? Essa coincidência triste aí acabou prejudicando bastante a banda e o lançamento do disco. Esse disco, infelizmente, ele marca também o fim dessa fase da banda, né? Que na minha opinião é a melhor fase da banda. Depois disso, só o Gavin e o baterista, o Robin, continuaram na banda. O Nigel foi o primeiro a sair, o Nigel Pulsford, o guitarrista, e isso fez bastante diferença, mas a Heloísa também vai comentar daqui a pouco melhor sobre isso, melhor do que eu, mais uma vez. Mas, como eu disse, é um discaço muito bom. Os singles desse disco foram, além da que eu já citei, The People That We Love, também os outros singles foram Head Full of Ghosts e Inflatable, que é uma balada muito boa. Mas para nossa coletânea, a gente vai continuar e eu vou começar recomendando Hurricane. De todas as recomendações da coletânea, provavelmente essa é a minha favorita. Eu acho essa música com uma energia muito forte, né? Uma guitarreira, as melodias dela, eu acho essa música muito forte. E o Reasons, que é bem pesada também, e também muito criativa, tem umas partes melódicas bem legais também, mas são as minhas duas recomendações. E vamos ver o que a Elo tem a falar sobre essa fase do Golden State, quais são as indicações dela e o que ela acha dessa fase Golden State. Desse álbum eu recomendo as duas pontas, Solution e Float. Esse trabalho mostra um Bush muito maduro, uma banda super entrosada, um álbum bem homogêneo e, na minha opinião, o segundo melhor álbum deles. Infelizmente, como a Ale falou, também marca o final da formação clássica do Bush, onde meu queridinho Nigel Pulsford, guitarrista, saiu. Infelizmente, durante a passagem dele, eu não acho que ele recebeu crédito suficiente pelo trabalho que ele fez para colaborar com que o Bush se tornasse o que se tornou. Pra mim ele sempre foi a alma rítmica da banda, aqueles riffs que a gente adora, vieram todos dele, e ele acaba saindo, na minha opinião, sem esse reconhecimento. Um tempinho depois ele lançou um álbum solo, chamado Heavenly Toast on the Paradise Road, onde ele inclusive faz os vocais, é um bom álbum. E uma curiosidade, a irmã dele é backing vocal da Cyndi Lauper, e há um tempo atrás eu tentei contato até com ela para ver se eu descobri alguma notícia, mas se o objetivo dele era assumir, foi concluído com sucesso.
Ainda em 2002, depois da saída do Nigel, eles estavam finalizando aí a turnê do Golden State e entrou um cara chamado Chris Traynor que tá no Bush até hoje, né? Substituiu ele, mas nessa época ele teve pouco tempo para ficar, porque eles só iniciaram essa turnê, mas eles perceberam realmente que não estava rolando e acabaram se desmontando. Aí fecha essa primeira fase do Bush aí. Em 2004, o Gavin tenta formar uma outra banda chamada Institute com o próprio Chris Traynor. De todas as recomendações e destaques que eu vou falar aqui, que não são necessariamente do Bush, mas entram como um projeto paralelo, de longe a minha recomendação é esse álbum do Institute. Eu acho esse disco muito bom, ele tem uma sonoridade bem boa também e é mais pesado porque ele foi produzido por um cara chamado Page Hamilton. Quem me segue aqui no canal sabe que eu gosto desse cara. Ele é o líder, né, vocalista do Helmet, e ele foi o produtor desse disco, que acabou deixando a sonoridade desse disco mais pesada, e eu gosto muito desse disco do Institute. Depois do lançamento do álbum do Institute, a banda até teve uma boa repercussão ali, conseguiram abrir alguns shows do YouTube que poderia ajudar eles também a chamar mais atenção e ter uma repercussão ainda melhor, mas não foi tanto sucesso assim, acabou não tendo uma repercussão que eles estavam esperando, e o Gavin acabou acabando com o Institute. Acabou acabando é ótimo, né? Acabou encerrando as atividades do Institute, então o Institute só tem infelizmente esse disco aí. Em 14 de junho de 2005, o Bush lançou sua primeira coletânea, The Best of 1994-1999, né? E essa coletânea também tinha uma versão dupla com um DVD com 11 clipes. O DVD é legal, mas eu não gosto realmente quando uma banda lança um DVD de clipes com só alguns clipes e deixa outros de fora. Eu acho isso meio sacanagem, então apesar do DVD ser legal, não é completo. E também, ainda em 2005, eles lançaram em 15 de novembro de 2005 um álbum chamado Zen X4, que tinha algumas versões ao vivo e algumas versões acústicas, versões que eram gravadas ao vivo, claro, do primeiro disco. É um disco interessante também e vale destacar. Ainda no hiato do Bush, vale lembrar também que o Gavin arriscou ali um pouco a carreira cinematográfica, né? Talvez o papel de maior destaque dele ali foi dentro do Constantine, onde ele não faz só uma participação especial, ele aparece bastante no filme, e até que o cara manda bem. E em 2008 ele lança seu primeiro disco solo, né? Um disco chamado Wanderlust. Como eu já tinha gostado bastante do Institute, por ser mais roqueiro e mais pesado assim o disco, esse Wanderlust ele vai para outra praia, ele tem uma sonoridade um pouco mais pop, então ele acaba não me agradando muito assim também. Eu ainda prefiro muito mais o Institute, mas eu não podia deixar de dar esse destaque pro Wanderlust, que foi o único álbum solo até então do Gavin, né? E em 2010, finalmente a banda resolveu retornar, né? Na verdade, quem voltou foi só o Gavin, e da formação original, o baterista, o Robin Goodrich, né? Ele também voltou no lugar do Nigel, que não topou essa volta. Continuou o Chris Traynor, que já tinha substituído o Nigel na turnê do Golden State, e no lugar do Dave Parsons, o baixista, entrou um cara chamado Corey Britz, completando essa formação da volta do Bush, pelo menos ao vivo. Isso foi em 2010. E depois da volta ao vivo, finalmente em 13 de setembro de 2011, a banda com essa nova formação, essa nova fase, lançou seu quinto disco, The Sea of Memories. Por ser uma volta de uma banda com uma nova formação, tudo, na verdade o disco acaba até surpreendendo. Eu não achava que o disco fosse tão bom, e o disco é muito bom sim. Ele foi produzido pelo Bobby Rock, né? Bobby Rock, claro, ele tem seus momentos ali, porque ele produziu o disco do Metallica Black Album, mas também produziu o Sen Anger do Metallica. Mas quando ele quer, quando a coisa tá funcionando, o cara trabalha muito bem ali, claro, é um dos maiores produtores de todos os tempos aí. Os singles do disco foram Afterlife, The Sound of Winter e Baby Come Home, mas para nossa coletânea eu vou indicar a faixa de abertura, que é muito boa, The Mirror of Signs. E agora a gente vai para Elo ver quais são as indicações e o que ela achou dessa volta e dessa fase do Bush no Sea of Memories. Eu tive a oportunidade de assistir um show dessa turnê em junho de 2012. O Bush excursionou com o Seether e o Nickelback. Na verdade, a turnê era do Nickelback, que estava divulgando o álbum Here and Now, tanto que esse era o nome da turnê. O Bush fez um set bem curtinho, só com 8 músicas, e eles entraram no escuro no palco. E a primeira coisa que aconteceu foi o tananana, e aí pá, acendeu a luz. Eu demorei um pouquinho para processar o que estava acontecendo, e quando eu entendi que eu ia ver o Bush mesmo na minha frente de verdade, depois de tantos anos, gente, eu caí no choro. Comecei a chorar que nem bebê. E aí, emendado com Machine Head, eles tocaram Chemical Between Us, que é uma música que eu adoro. Então era um olho chorando e o outro assistindo o show. Nessa noite, para divulgar o álbum, eles tocaram The Afterlife e The Sound of Winter, que funciona super bem ao vivo. O cover foi Come Together e eles fecharam com Come Down. Pelo set ser bem curtinho, não deu pra fazer aquela dobradinha com Glycerine, que já é tradição da banda. Porém, pra zerar a vida de vez, eu, por coincidência, encontrei o Gavin Rossdale, consegui conversar com ele uns minutinhos, tirar foto, todas essas coisas de fã. Então foi a noite pra mim, inesquecível.
E em 21 de outubro de 2014 a banda lançou seu sexto álbum, Man on the Run. Se o Sea of Memories tinha me surpreendido positivamente por ser a volta da banda, né? Esse aqui eu já acho ele um disco inferior, assim, eu acho um bom disco, tem seus momentos, tem boas músicas, mas ele já não me pegou tanto assim quanto o Sea of Memories, né? Então desse disco eu vou acabar não indicando nenhuma música, porque a coletânea tá ficando pequena, mas daqui a pouco a Elu dá a indicação dela que eu tenho certeza que ela não vai deixar esse disco passar batido. Os singles desse álbum foram The Only Way Out, Man on the Run e Loneliness is a Killer. E agora a gente vai ver o que a Elo vai indicar e o que ela tem a dizer sobre essa fase da banda do Man on the Run. Desse trabalho eu vou indicar Just Like My Other Sins e a gente vai encontrar um trabalho muito diferente do anterior, do Sea of Memory. Uma banda com muitas influências, ainda tentando se encontrar. O gap entre esse álbum e o anterior também foi um pouquinho maior do que a média do Bush. Eu acho que isso colaborou para que eles ainda não tivessem se encontrado novamente, embora a formação já seja a mesma do trabalho anterior, e isso fica bem evidente principalmente nas guitarras. O Chris Traynor já trabalha com o Gavin Rossdale há muito tempo, né? Então ele passou anos reproduzindo música dos trabalhos anteriores do Bush, dos primeiros trabalhos. Então ele não é um Chris Traynor ainda, ele é um Chris Traynor meio Nigel Pulsford, ainda meio preso nessas referências dos outros álbuns. Então ele não deu aquele boom ainda, mas a gente vai ainda ver ele desabrochar em trabalhos futuros. E em 10 de março de 2017 a banda não perdeu tempo e já lançou seu sétimo disco, Black and White Rainbows. Esse disco, de toda a discografia da banda, é o único disco pra mim que realmente não funciona, apesar dele ser um disco razoável assim, mas é que o nível da banda é alto, né? Então, em comparação com os outros discos, pra mim ele acaba sendo bem inferior assim. Eu acho ele um pouco menos inspirado que os outros discos, mas como eu comentei, os outros discos têm um padrão muito bom, então esse aqui acabou passando meio batido pra mim. Sobre ele, a Elo vai falar muito melhor sobre eu, com certeza absoluta. Os singles desse disco foram Mad Love, Lost in You, The Beat of Your Heart e This Is a War. E uma coisa legal desse disco é que na turnê dele acabou passando aqui por São Paulo, né? Então foi a segunda vez que eu vi a banda ao vivo. Eles se apresentaram em 14 de fevereiro de 2019 e eu e a Elo, a gente tava lá, eu gostei bastante do show. Eles fizeram um show junto com os Stone Temple Pilots. O Stone Temple Pilots fez um show legal, mas o vocalista me incomoda um pouco, mas isso é um papo para outro vídeo. Mas o Bush fez sim um show muito bom, apesar de ter sido curto, né? Porque era uma turnê das duas bandas juntas, então o setlist foi relativamente menor. O show foi bom, mas poderia ter sido maior e melhor, mas isso é uma coisa que eu queria destacar. Então vamos ver o que a Elo tem a falar sobre essa fase do Black and White Rainbows, o que ela achou do disco, se ela tem uma indicação e se ela curte essa fase. Desse álbum eu vou indicar This Is War, e mais uma vez eu tive a chance de ver o Bush ao vivo. Eu assisti um show dessa turnê em maio e o CD tinha sido lançado em março, então tava bem fresquinho ainda. O show foi um lugar bem pequenininho e desse álbum eles tocaram Nurse, Mad Love, Lost in You e Pieces. O cover foi The One I Love. No final do show eu fui lá pra lojinha, comprei minhas coisinhas e eu fiquei em última da fila, fiquei enrolando, cheguei em último na fila. E quando finalmente chegou minha vez, uma pessoa do meu lado perguntou: "E aí, tudo bem?" Quando eu olhei, sim, era ele em toda a sua glória de rockstar, o Robin Goodridge, baterista da banda. A gente conversou um pouquinho, eu fiz aquela pergunta que todo fã chato sempre faz: "E aí, Brasil, não vai rolar não?" Ele deu risada e falou que o Brasil tá sempre nos planos, porque os fãs do Brasil são muito atuantes. Sempre quando eles lançam um trabalho novo, vem aquela enxurrada de mensagem do Brasil: "Ai, queria ver, não vejo desde 96. E que eles gostam muito de vir pra cá. Infelizmente, às vezes por questão de agenda com a gravadora, acaba não dando certo. Mas, gente, o barulho que a gente faz, chega nele sim. A gente chega então em 17 de julho de 2020, quando o Bush acabou de lançar seu mais novo disco, The Kingdom, 8º disco da banda. E se o Black and White Rainbows não tinha me pegado muito assim, o The Kingdom, na verdade, ele voltou a chamar minha atenção e falar: opa, a gente ainda é uma banda muito boa. Eu gostei bastante do disco. Eu confesso que nas primeiras audições eu fiquei meio assim, porque antes de sair o disco, o Gavin deu várias declarações dizendo que o disco ia ser mais pesado, né? Ia voltar a ter riffs mais pesados, ia ser baseado em músicas mais pesadas. Então, a expectativa, eu fiquei esperando algo como os primeiros discos, né? Que são mais pesados ainda, tem aquelas partes gritadas e tudo. Não é tão pesado quanto os primeiros discos, isso me deixou um pouquinho decepcionado nas primeiras vezes que eu vi, mas ele é aquele tipo de disco que quanto mais você ouve, ele é pesado sim, só não é tão pesado quanto os primeiros, e é aquele tipo de disco que quanto você mais ouve, mais você gosta, e eu gostei muito do The Kingdom, tanto é que para nossa coletânea aqui, eu tive dificuldade de escolher a música qual ia entrar, porque a coletânea já tinha ficado pequena. Se a coletânea fosse maior, eu tinha indicado
fácil mais umas 3 músicas desse disco no mínimo. Os singles desse disco foram, o primeiro single foi Bullet Holes, né, que fez parte da trilha sonora do John Wick, o terceiro filme do John Wick. É uma música muito boa, apesar dela remeter, lembra realmente bastante a estrutura musical, é quase a mesma do U2, né, Bullet do Blue Sky, mas ainda assim é uma boa música. E o outro single do disco foi Flowers on the Grave, que também é uma boa música, mas na nossa coletânea eu vou destacar Crossroads. Nas primeiras ouvidas, foi a música que mais chamou a minha atenção por causa da melodia dela. Eu achei que ela tem uma melodia muito boa, ela nem é das mais pesadas do disco, mas ela tem uma melodia tanto da guitarra quanto da linha vocal que me chamou muita atenção logo de cara. Então eu queria destacar essa música, né? Como eu disse, só não vão entrar mais músicas porque a coletânea ficou pequena. E agora a gente vai ver o que a Elo achou desse disco, qual música ela vai indicar e o que ela tá achando dessa fase mais recente do Bush, The Kingdom. Desse trabalho eu vou indicar a faixa título The Kingdom. E desde o final da turnê do Black and White Rainbows, o Gavin já tinha anunciado que o próximo CD ia ser bem mais pesado. E de fato, senhores, que CD, tá muito mais pesado sim, e não é só isso. A gente consegue perceber finalmente que a banda se encontrou, se achou e tá muito bem entrosada. Isso ficou muito claro na apresentação de lançamento virtual que eles fizeram há algumas semanas para lançar oficialmente o CD. Tá rolando assim, um ótimo entrosamento, dá pra ver que eles estão felizes tocando junto. E embora a gente tenha tido a substituição do baterista, essa transição foi bem suave e foi feita à altura. Como bons ingleses, é claro que eles não explicaram os motivos pelos quais o Robin Goodrich deixou a banda, mas o que importa é que o trabalho está sendo muito bem feito ainda assim, e agora é esperar para ver como que vão ser os próximos álbuns dessa nova fase que o Bush começou com os 2 pés direitos. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui, agradeço demais a família Glive pelo convite para falar de uma coisa que eu gosto tanto. Um beijo e até a próxima! E esse foi o nosso Glive Recomenda do Bush. Na verdade, Heloísa, quem tem que agradecer sou eu aí por você ter aceitado o nosso convite aí, ter participado, feito essa participação mais que especial e até, na minha opinião, pra mim, assim, foi até uma honra ter você aqui com a gente, porque se tratando de Bush, ninguém melhor que eu conheça pra falar sobre essa banda. Como eu comentei durante todo o vídeo, apesar de eu gostar bastante, é uma das suas bandas prediletas, então pra gente foi muito importante também por isso, mas não só por isso, ter você com a gente aqui. Eu espero que essa seja a primeira participação sua aqui. A gente vai voltar a falar sobre isso, também quero trazer outros amigos para falar sobre outras bandas aí, então meus amigos já fiquem espertos aí, porque eu vou convidar vocês. Sim, espero que vocês também aceitem o convite, mais ou menos para participar dos mesmos modos que a gente fez com a Heloísa. Como eu comentei, eu espero que não seja a única participação dela aqui, a gente também vai voltar a chamar ela aqui. Mas é isso, eu agradeço mais uma vez a todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para nossa coletânea que a gente montou junto aqui. Eu escolhi 10 músicas, ela escolheu 10 também, então a gente montou junto aqui esse Glive Recomenda, essas recomendações das músicas. Eu vou deixar um link da playlist, então deixem nos comentários o que vocês acharam da playlist, o que vocês acharam também do formato do vídeo com relação às nossas resenhas, breves avaliações dos discos, né, se vocês concordam, quais são os seus discos prediletos, né, e também comentem quais são as bandas que vocês gostariam de ver a gente fazer os próximos Glive Recomenda, né? O Glive Rocks, na verdade, ele é mais do que o Glive Recomenda. O Glive Recomenda é só um tipo de vídeo específico sobre bandas, então a gente vai intercalar com outros vídeos aí, sempre falando sobre música, óbvio, e o rock, mas de vez em quando a gente vai voltar a fazer Glives Recomendas, então deixem nos comentários qual banda vocês gostariam de ver a gente montar essa coletânea e passar sobre a discografia da banda. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo, um obrigado especial de novo a Heloísa, e agradeço a todo mundo aí que tá aí com a gente, curtindo, seguindo o canal, comentando as coisas aí com a gente. Essa repercussão sempre, volto a repetir, é importante, então agradeço mais uma vez. E é isso. Ale Zampieri, esse foi o Bush, essa foi a Heloísa Nohara, esse é o Glive Rocks e tamo junto, let's rock!